ter os compromissos espirituais, não é verdade? Com o Eterno e com a comunidade. Bom, vamos ler o versículo 1 do capítulo 37. E Jacó, conhecido como Jacó, habitou na terra das peregrinações de seus pais, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó, sendo Iosef de 17 anos, apacentava as ovelhas de seu pai, com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpá, mulheres de seu pai, e Iosef trazia más notícias deles a seus pais. Bom, Iosef foi um homem, um dos maiores homens das Escrituras e uma personagem, um vulto que aparece na Torá de maior importância, porque Iosef talvez é o que mais se assemelha a Yeshua. Iosef era um jovem ainda, aqui segundo a Torá ele tinha 17 anos, e ele já não compartilhava, ele não associava nas más ações de seus irmãos. Isso acarretou muitas coisas ruins na vida de Iosef, mas o melhor de tudo é que ele agradava o Eterno. Então, se você se vê no fim do túnel e tendo uma escolha a fazer, ou agradar os seus amigos, ou agradar os seus irmãos, ou agradar os seus parentes, e ter que desagradar o Hashem, é melhor que você desagrade a todos, né, que estão em sua volta, e agrade ao Hashem. E Iosef, com 17 anos, soube fazer a melhor escolha. Mas uma coisa que ele fazia, que talvez é visto com maus olhos perante os grandes teólogos, é que ele pendurava os seus irmãos para os seus pais. Muitos concordam com Iosef, dizendo, não, ele não poderia realmente ocultar as más ações de seus irmãos aos seus pais. Outros estudiosos dizem o seguinte, não, ele deveria ocultar, ele não podia ficar entregando seus irmãos. Bom, é muito fácil de uma visão hoje, no mundo ocidental, você omitir certas opiniões e dizer o que você acha que era certo ou errado. É muito difícil optarmos se nós não estávamos lá, né? Muita gente ouve muito palpite sobre a vida dos patriarcas. Hoje, na minha visão que eu tenho de Iosef, dentre poucas linhas escritas sobre ele, eu posso dar minha opinião, mas pode ser que a minha opinião não seja a melhor atitude a tomar em relação ao seu irmão. Mas o fato é que ele trazia as más ações dos seus irmãos aos seus pais. Isso fazia com que o seu pai, Jacó, Israel, ficasse furioso com seus irmãos. E acontecia o quê? Todos seus irmãos ficavam numa panelinha contra Iosef. Porque hoje, talvez na sua profissão, se os seus amigos, seus companheiros te chamam para fazer algo que você sabe que não é certo, e você fala que não vai, você fica já automaticamente como dedo duro, aquele que pode, em qualquer circunstância, entregar aos outros, né? Nós vemos isso acontecer muito na área policial, quando um policial, ou político, né, na área política também, quando geralmente em setores onde as pessoas têm poder sobre outras pessoas, e onde há poder, há sempre aquele grupo que opta por fazer o que é ruim, mas tem aquela pessoa, por causa da sua natureza, do seu princípio, fala, não, eu não vou fazer. Automaticamente essa pessoa já é vista como um adversário. Então, Iosef era visto assim. Para piorar a situação, como foi lido aqui logo nos primeiros versículos, o seu pai e Israel não escondia a preferência por Iosef e mandou fazer uma veste que em língua hebraica, nas parashotes passadas do ano retrasado, nós aprendemos que essa expressão em hebraico traz para nós uma palavra que quer dizer túnica real. Então imagina que você tenha 12 filhos e você faz uma túnica real e dá para um filho vestir, a saber, o caçula.
O que você acha que o primogênito naquela questão ele ia pensar? Poxa, ele tinha que me dar a mim, porque eu vou reinar sobre meus irmãos. Mas ele fez ao contrário, ele deu para o caçula. Ele estava dizendo deliberadamente, declaradamente, que Yosef seria maior do que os outros. E hoje, você talvez não tenha 12 filhos, mas você possa ter 3, ter 4, ter 5, ou até mesmo ter 2. Será que você está fazendo a mesma coisa que Israel? Talvez você esteja declarando em ações que você prefere mais um do que o outro. E eu acho que o maior aprendizado dessa paraxá está aí. A gente não pode ser parcial na hora de julgar. O que nós temos em Provérbios hoje? Aquele que absorve ou o rico ou o pobre, ambas as coisas são abominadas nos olhos do Eterno. Ou seja, se você, por um chamego mais que um filho te dá, por um carinho maior, uma atenção maior, é verdade. Alguns filhos dão mais carinho, são mais apegados aos pais do que outros filhos. Mas uma coisa eu tenho que lhe dizer, todos são filhos. E todos têm a mesma natureza sua, todos têm o mesmo sangue teu. E é possível que você prefira mais um do que o outro, ou dê mais carinho, ou tenta esconder essa preferência, dizendo que o seu filho é mais apegado a você, por isso você dá mais atenção. Mas a grande verdade é o seguinte, em ações, você tem mostrado a preferência a um irmão? Isso aconteceu na minha família, e eu acho que acontece em todas as famílias. É impossível que não aconteça. A gente sente que um pai e uma mãe dá mais carinho a um irmão do que a outro irmão. Quem já passou por isso? Levante a mão. Percebia que um pai dava mais carinho a um irmão do que a você, ou uma irmã do que a você? Abraão não pode levantar, que a mãe está aqui. Era seu pai, né? Isso acontece, ou seja, gente, nós estamos falando de algo que aconteceu aqui há milênios, e isso acontece até os dias de hoje. A gente sofre isso na pele. Agora, existem os pais que mesmo tendo uma afinidade maior com o filho, ele age com justiça, então está todos iguais. Aquela preferência fica escondida no seu coração. Ele age de forma igual. Se ele dá um pedaço de carne para um, do mesmo tamanho que ele deu para um, ele dá para todos. Mas Israel não era assim. Israel tinha o defeito de preferir um e fazer com que isso ficasse claramente mostrado. Israel, ele sofreu isso também na pele quando seu pai Isaac. Segundo a Torá, nas parashot que passaram, nós aprendemos que Isaac amava mais Esaú do que Ismael. Israel era o preferido de sua mãe, mas não era o preferido de seu pai. E agora ele tem 12 filhos. E essa diferença no trato fica explícito. Na paraxá passada, nós estudamos que Israel ele ia se encontrar com seu irmão que ele tinha enganado, depois de 20 anos. E ele separa o seu grupo em bandos. E no grupo de trás, ele coloca o quê? Yosef. Por que ele não botou Yosef no grupo da frente? Porque o bando da frente são os primeiros a morrer. Você acha que os seus irmãos logo não perceberam que o pai estava super protegendo o seu irmão? Agora ele dá uma veste especial, uma veste colorida. E essa veste era típica de grandes governadores e reis na antiguidade. E os seus irmãos ficam extremamente ciumados. Qual será o tipo de veste que você está dando a um irmão? Será que no aniversário X de um irmão você deu um presente? E quando o outro completou a mesma idade, você deu o mesmo tipo de presente? Será que nas ocasiões festivas você tem valorizado mais a um filho do que a outro filho? Sabe que você, com essa atitude, pai e mãe, você pode separar os maiores irmãos e criar um ciúmes, uma inveja. E Yosef, realmente ele era uma pessoa diferente.
Ele com 17 anos não era tolo, ele era sábio, ele não entrava nos maus caminhos dos irmãos e pendurava os pais, os irmãos aos pais, ao pai pelo menos. E com isso os irmãos começaram a maquinar o mal. Certa feita, Iosef, ele foi numa missão saber onde estavam seus irmãos pastoreando. E ele era aquele que levava os lanches. E os seus irmãos ficavam enfurecidos, porque tinha que pegar na lida, tinha que estar duro no campo, pastoreando. E Iosef ficava sendo um menino de recado, levando como se fosse o canela boy, né? Ele que levava o recado dos pais aos filhos, aos irmãos, e o recado dos irmãos ao seu pai. E em uma certa ocasião, ele foi muito longe atrás dos seus irmãos. E os seus irmãos começaram a maquinar um mal sobre Iosef, dizendo: olha, lá vem o sonhador. Para piorar a situação, Iosef era uma pessoa que o Eterno usava grandemente em sonhos. E ele, usando Iosef em sonhos, ele deu um sonho muito interessante, em que os seus irmãos, cada um tinha um feixe de trigo, e amarrava esse feixe de trigo. E Iosef também tinha um feixe de trigo. E o que aconteceu? No sonho de Iosef, os feixes eram colocados em pé. E os feixes de trigo de cada um irmão se prostravam perante o feixe de trigo de Iosef. E ele esperou uma ocasião muito oportuna. E Iosef, um defeito de Iosef era gostar de ter a preferência do pai. E ele esperou uma hora muito oportuna. Ali estavam lá os pães, estavam as frutas postas à mesa. E Iosef esperou essa ocasião. Estava lá sua mãe, seu pai e seus 11 irmãos. E ele contou o sonho na presença dos irmãos. Pai, eu tive um sonho. E nesse sonho, cada um dos meus irmãos tinha um feixe de trigo, assim como eu tinha. E os feixes de trigo dos seus irmãos se prostravam perante o feixe de trigo meu. E Iosef falou assim: o que você quer dizer com isso? Que os seus irmãos vão servir a ti? E Iosef, ele era um homem que conhecia. Toda vez que eu ministro sobre a vida de Iosef, eu ministro essa passagem. Eu digo isso. E Jacob, ele era um homem que conhecia a linguagem dos sonhos. Porque a palavra diz que o sonho é dado a uns, mas a interpretação é dada a outros. E Jacob, ele conhecia a linguagem dos sonhos, porque muitas vezes o Eterno falou com ele em sonho. Ele, certa feita, lá na terra de Betel, antigamente o nome dessa terra era Luz, e ele teve um sonho onde ele foi dormir, botou uma pedra como travesseiro e teve um sonho, onde que os anjos subiam e desciam sobre uma escada, e ele sabia que ali era a casa de Elohim, e mais tarde ele viu chamar aquele local de Betel, chamado Betel, que é casa de Elohim, e ali é o termo de Canaã, que passou a ser herdade de Israel. Então, Jacob, ele conhecia linguagens espirituais, mas ele escondeu no seu coração e não revelou. O Eterno deu mais um sonho a Iosef, um sonho magnífico, onde aparecia o sol, a lua e 11 estrelas a adorar a sua estrela. E não ficava difícil entender, porque Iosef tinha 11 irmãos. E o sol e a lua são iluminados segundo veredictos maiores para governar, presidir entre a noite e o dia. Então ficava claro que até o pai e a mãe, assim como os 11 irmãos simbolizados, as 11 estrelas, iriam se prostrar perante Iosef. E Jacob fala: o que você quer insinuar? Na hora de decifrar o sonho, que eu, ou seja, como o sol, a tua mãe como a lua, e seus 11 irmãos como as 11 estrelas, iremos nos prostrar a ti? Aí, por causa desse sonho, seus irmãos rangiam os dentes contra ele. E nesse dia ele ia dar um recado ao seu pai e aos seus irmãos, e os seus irmãos disseram assim:
Lá vem o sonhador. Ah lá o sonhador, o homem que tem sonhos, e que nesses sonhos ele sempre leva vantagem. Lá vem o contador de sonhos. E quando Yosef se aproximava, não sabia ele que seus irmãos estavam maquinando pegá-lo e vender como escravo, né, as comitivas de homens que negociavam, que compravam escravos, né, e eles tiveram uma ideia: vamos jogá-lo, em vez de matar, vamos jogá-lo numa cova, numa cisterna. Irmãos, sabe o que simboliza uma cisterna no deserto? O que era uma cisterna no deserto? Cisterna era um poço profundo cavado, e tinha que se cavar muito, muito fundo. A cisterna lá no deserto não era essa cisterna que nós temos ali, onde que hoje eles fazem essas cisternas e usam como depósito de fezes. Mas na época, esse tipo de cisterna eram poços desativados, eram poços que não usavam mais. E lá no deserto, para se achar água, tem que cavar no mínimo de 15 a 20 metros de profundidade. Tinha poços de maior profundidade, eram poços muito largos e muito profundos. E eles jogaram Yosef lá, por inveja do seu irmão. Ei, se o Eterno hoje está te exaltando, e a sua família está vendo você tendo a cabeça erguida, você que andou de cabeça baixa, você que andou humilhado por muito tempo na sua família, talvez o Eterno hoje está erguendo a sua cabeça, e toda a sua vizinhança, toda a sua parentela está vendo o Eterno te colocar numa posição privilegiada. Não pensa você que todos vão bater palma, vão te abraçar e ficar felizes. Muitos que outrora te humilhavam, te caluniavam, faziam chacota da sua pessoa, hoje está vendo o Eterno mudar a sua sorte. Ei, pode ser que uma grande cisterna está preparada para te jogar. Quem sabe eles não estão preparando uma grande cisterna para te jogar. Essa cisterna talvez não seja de terra cavada, mas talvez seja num grande buraco, num abismo familiar, espiritual. Sabe de uma coisa? Se você não negar o fim, aonde quer que você vá, o Eterno está te guardando. A gente pensa que o Eterno só nos guarda na sala, no quarto aconchegante nosso. O Eterno, ele não quer nos guardar no forte. O Eterno quer nos guardar no deserto. O Eterno quer nos guardar na adversidade, porque ali ele se faz presente. Se o Eterno te guardar no forte, você não percebe a proteção que ele tem te dado. Muitas vezes o Eterno te leva para o fundo da cisterna, para mostrar que ele é contigo. Quem sabe você não é um Yosef hoje aqui? Quem sabe você não tem sido fiel às mitzvot do Eterno? E aquelas pessoas que você mais ama estão preparando laços contra você. Quem sabe essa paraxá não é sua hoje, e o Eterno está falando contigo. Mas olha, está escrito na profundidade: se passares pelo fogo, o fogo da provação, eu passarei contigo. Se passares pelo mar, eu caminho contigo. Se passares pelo abismo, eu estarei contigo. Bom, o Eterno confirmou isso quando ele estava com Yosef no abismo. Ele confirmou isso quando estava com os 3 homens, os 3 amigos de Daniel. Ele passou pelo fogo com aqueles homens. E ele confirmou isso quando passou com Moshe no mar. Por que ele não vai passar com você? Por que com você ele vai te desamparar? Ele estava no ventre do grande peixe com Yona. E ele está com você, meu amado, aonde quer que você ande. Tão somente você tem que ser fiel à sua palavra. Ele está contigo. E ele quer te exaltar. Olha,
Não taque pedra no seu irmão que está te caluniando por causa da sua fé. Não taca pedras, areias, obstáculos, objetos contra a sua mulher que está te perseguindo. Porque amanhã ela vai ter que se prostrar perante os seus pés e reconhecer que o Eterno não te abandonou, não te desamparou, Ele está contigo. Olha, não peça para o Eterno destruir os seus inimigos. Não peça a morte dos teus adversários, porque o Eterno não se agrada da morte de um ímpio. Sabe o que você tem que pedir? Peça para que o Eterno nos coloque em uma grande arquibancada, para que eles vejam o teu sucesso e aplaudam ao Eterno, vendo as grandes maravilhas que o Eterno tem feito na sua vida. O Eterno não vai matá-los, pelo menos até eles confirmarem que você escolheu um caminho. O Eterno pode até ceifar, mas primeiro eles vão ter que ver todas as grandezas que o Eterno fez por ti. Olha, sabe o que significa ser jogado num poço, no deserto, desativado? Era num lugar muito profundo, e todos nós aqui sabemos que no deserto, lá nos termos de Canaã, nós sabemos que ao dia faz um sol, um calor muito mais forte do que o que nós estamos sentindo aqui hoje. E à noite faz um frio muito forte. E aquele homem foi jogado naquele buraco. E sabe o que significa um buraco no deserto? Úmido. Significa que todos os insetos daquela região procuravam água no deserto. E vocês acham que aqueles insetos, aqueles escorpiões, aquelas víboras, aquelas aranhas, aqueles insetos venenosos, peçonhentos do deserto, você acha que eles iam procurar onde? Os lugares úmidos para achar água. E você acha que Yosef estava sozinho naquele buraco? Acredito eu que ele estava cheio de répteis. Ele estava amedrontado, apavorado, menino, ele tinha 17 anos. Depende mesmo, era muito fácil cair ali dentro. Muito comum. E tem muito serpente no deserto. Verdade. E os animais precisam de água. Então, Yosef estava ali. As únicas companhias que ele via, possivelmente, eram esses animais. Mas assim como o Eterno pôs os leões famintos para jejuar, porque nem o leão faminto torna o servo do Eterno, assim também, como Daniel estava naquela cova, os animais tiveram que jejuar. Assim também, aqueles animais não tocaram em Yosef. E você pode estar andando, você pode estar pisando em serpentes, mas se você tem sido fiel ao Eterno, Ele tem te protegido e te guardado. Amém? Quem toma posse dessa palavra? Essa palavra é para quem crê. Eu acho que isso, hoje em dia, assim, depende muito da fé da gente, porque naquela época o povo tinha mais fé. Eu acho que hoje, às vezes, a gente toma posse de muita coisa por causa da falta de nada, da falta de fé. Exatamente. E a gente desiste fácil. Queria falar alguma coisa ou não, né? Bom, a Paraxá vai descrevendo toda a vida de Yosef. A vida de Yosef teve algumas etapas. E Yosef não sofreu à toa. Irmãos, se você almeja os melhores e maiores postos, você vai passar as maiores promoções. Quem concorda comigo? Yeshua teve o maior posto.
Ele passou o quê? A maior provação. E Yosef teve a maior prova. Porque quando o menino ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi lançado. Depois os irmãos tiveram ideia de tirá-lo dali e vender. Ele foi vendido como escravo. E ele foi comprado por um governador, um príncipe do Egito. E este homem, logo ele percebeu que havia algo diferente com Yosef, porque aonde ele botava a mão prosperava. Salmo 1, e tudo quanto eu fizer, prosperará. O servo do Eterno abençoado, você percebe por uma coisa: tudo que você começa, você termina. Todos os seus intentos são comprovados, são confirmados por Hashem. As obras que você começa não terminam, porque tudo quanto ele fizer, prosperará. E Yosef botava a mão na plantação, a palavra diz que tudo que ele botava a mão, a planta nascia e crescia em abundância e muito mais bonita e forte do que as outras, que os outros plantavam. Logo aquele homem percebeu, esse homem tem uma bênção especial sobre sua vida. E porque Yosef era bonitão, era um Giannichini da vida, a esposa daquele homem começou a cobiçá-lo. E Yosef tomou a posição de destaque. Debaixo do senhor da casa, ele que mandava na criadagem toda. Olha, que o Eterno pode te exaltar, mesmo na escravidão. O Eterno pode te exaltar, mesmo você sendo empregado, tendo que cumprir horários. O Eterno é contigo, irmão. E Yosef, ele é especial aos olhos do seu senhor. Mas olha, era possível que os outros servos de Potifar invejavam Yosef. Sabe por quê, meus irmãos? Aquele que inveja, ele inveja a honra que o outro tem, mas ele não está disposto a fazer tudo aquilo que o outro fez para adquirir aquilo tudo. Então, muitas vezes você pode estar sendo invejado, mas você tem sido fiel à palavra do Eterno. Sabe o que aconteceu? Mais uma prova. A esposa de Potifar, que a palavra não diz, mas eu acredito que ela era linda, porque os homens ricos, desde a antiguidade, têm conseguido as mulheres mais bonitas. Sabe por quê? Segundo o provérbio popular, mulher não gosta de dinheiro. Não gosta de homem, mulher gosta de dinheiro. Segundo o ditado, não estou generalizando, né, meus irmãos, mas a grande maioria diz que quem gosta de dinheiro, de homem, é homossexual, porque eles pagam para ficar com o homem. A mulher, o homem tem que pagar, né? Então, não, mulher gosta de carinho. Carinho, terceiro R. Carinho, roupa, carinho. Casa, carinho. Eu estou brincando, meus irmãos, mas falando uma verdade. É um fato, e contra fato não há argumento. Os homens, mas isso sempre tiveram mulheres mais bonitas. Não era verdade? Não é verdade? Isso não acontece? Onde estão as mulheres mais bonitas? Lá em Camburim, Jardim da Penha. Não é verdade? Exceto por vocês, que são bonitas por fora e por dentro. Tocar na vaidade da mulher é muito complicado. Vocês são lindas porque, além de tudo, vocês têm Yeshua. Mas eu acredito que essa mulher deveria ser muito bonita, porque os homens ricos, os príncipes, têm as mulheres mais bonitas, né? Não é verdade? Isso é verdade, isso é um fato. Então, eu acredito que Yosef, com 17 anos, ele teve que rejeitar toda a beleza de Semíramis incorporado naquela mulher. Toda a beleza ali de Lilith, o espírito de Lilith que estava naquela mulher, né, que hoje é conhecido como pornografia, não é verdade? Então é a mesma personalidade. Então, Yosef, ele falou, não, jamais faria isso com meu Senhor, porque ele me deu tudo que está sobre sua casa, está sobre os meus cuidados, só me vetou de algo, de uma coisa, a sua mulher.
E ela, vendo que ele não ficava com ela, ela bolou uma seguinte coisa, estratégia. Ela tentou pegá-lo à força, e ele não a quis, e ela, constrangida, porque ela não era acostumada a ser rejeitada, o agarrou, e ele, para fugir, deixou a sua capa. Yosef sempre andou com capas especiais, porque ele era um homem especial. Ele lavou a sua capa na mão dela. Ela pegou e acusou que ele tinha tentado forçá-la, pegá-la à força. E aquela capa era uma capa especial, só ele que tinha. Logo o seu senhor falou: não, é verdade, acreditou na mulher e mandou prender. E Yosef foi para a prisão, uma nova etapa na sua vida. 7 anos. Mas o marido não acreditou, não. Senão ele tinha mandado matar logo ele. Ele teve dúvida. Eu acredito por ele conhecer Yosef, mas ele tinha que lavar a sua honra, né? E Yosef ficou 7 anos naquela prisão. Sabe o que aconteceu com Yosef na prisão? Yosef foi o preso mais honrado da prisão, porque ele ficava com a chave da prisão para prender os outros presos. Ele que abria, ele que fechava. Ou seja, ele era um escravo livre. Ou seja, meus irmãos, se Yeshua te libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Não importa qual a sua situação hoje, você vai ser livre no lugar de prisão. No trabalho onde todo mundo é preso, você é livre. Porque a bênção agarrada do Eterno está contigo. A comunidade de Joará tem que começar a tomar posse das palavras do Eterno e fazendo essas palavras vivas em nossas vidas. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui para aprender e praticar. Tomar posse das coisas boas. Porque quando a pessoa diz: o seu cabelo está feio, você toma posse. Se a pessoa disser que você está calando, você toma posse. E você não larga isso. Você não consegue largar. Você toma tanto posse dessa palavra de afronta, dessa maldição, dessa crítica, que essa crítica vai valer mais do que 100 elogios. Eu gosto de repetir o que eu ouvi uma vez da Hebe Camargo. A Hebe Camargo diz assim: olha, se a gente ler as revistas de notícias, de fofocas, e nessas revistas nós lermos 100 elogios sobre nós ficaremos muito satisfeitos. Mas se depois de 100 elogios nós lermos uma crítica, nós esquecemos automaticamente os 100 elogios. E vamos focar, valorizar, supervalorizar a crítica. Por que nós somos assim? A pergunta que eu faço para você hoje: por que nós somos assim? Porque nós supervalorizamos o ruim e as coisas boas nós esquecemos. Existe mais de 8.000 promessas na palavra para você tomar posse. Mais de 8.000 promessas. Não é poucas promessas que o Eterno tem escrito. E a palavra do Eterno é como um cheque assinado em branco, o valor você que vai pôr. Vai ter que guardar os mandamentos. Isso, todas as promessas são para os obedientes. Veja bem, cada promessa do Eterno é para os obedientes. E a Torá é como um cheque assinado pelo Hashem, só que ele não pôs o valor. Ele não pôs o valor. O valor é você que vai pôr, é a sua fé que vai pôr. Todos estão conseguindo entender o que o Eterno está falando contigo? Ou seja, tome posse. Porque Yosef, ele estava numa prisão e ele era livre dentro daquela prisão. Só o Eterno faz isso. E ele foi levado como escravo antes para a casa do seu senhor. Ele foi o maior. Ele foi o melhor preso. E quando o Eterno fez justiça, ele foi o maior homem do mundo. Ele foi Zefis Nupaneia, ou seja, governador do mundo. Só teve um acima dele, Faraó, que não servia para nada. Ele ostentava ali a liderança do mundo, mas quem na realidade agia e operava era Yosef. E vocês acreditam que Yosef iria usurpar
a posição de Faraó? Por quê? Baseado em que vocês acham que Yosef não usurparia? Ele tinha todo o exército ao seu comando, ele tinha toda a riqueza do mundo ao seu comando. E por que vocês acreditam, baseado em que ele não iria usurpar a posição de Faraó? Ele era um homem Íntegro. Era assim, aí não era nem judeu, hebreu, né? Isso aí. Criou a Torá. Criou a Torá. Por mais que não existia a Torá ainda escrita, mas já ensinava. Existia a Torá oral, exatamente. Para ensinar o seu. Mas, Ranó, Eu acho que o Yosef sabia que o reino não era dele. Aquele reino que ele estava ali não era dele, mas tinha promessas para criar. boa. Ele sabia que ele teria que voltar e o lugar do reino da sua família de dinastia era Canaã, não era Egito. Mas eu estou baseando em um fato. Veja bem, se Yosef foi o maior daquele governador de Potifar, e Potifar entregou tudo nas suas mãos, só lhe vetou uma coisa, a sua esposa. E se Yosef ele foi parar na prisão por ser fiel a Potifar, não tomou aquilo que Potifar não deu, era a maior prova que ele não tomaria o lugar de Faraó. Por quê? Ele sabia a sua posição, a sua hierarquia, o seu posto. Então Yosef, ele se torna Zef Parné. Isto, em língua arcaica antiga, é o que deu origem ao nome Zeus. Porque Zeus, o V no latim foi traduzido como, transliterado como U. Se você pega Zeus, você lê em latim Zeus. Estou certo, estou errado? Se você lê Zeus, em latim você escreve Zeus, é Deus. Inclusive lá, se você pegar uma grega, por exemplo, ela não fala Zeus, Zeus. Então, o nome de Yosef foi transformado em Zef Parné, ou seja, governador do mundo, ou seja, Zeus, Deus, governador, o maioral do mundo. Então daí surgiu a primeira expressão. Lá nessa época eles já adoravam o sol como Zeus. Daí surgiu Zeus, que Deus deu para os gregos cristianizados, passou a ser Deus, né? Deus passou a ser Deus. Então a gente sempre ensina essa raiz, essa herança linguística que os povos receberam até hoje. A adoração do sol é ativa. Bom, eu não sei se eu poderia falar isso, uma vez que está filmando. Existe um ex-padre, que eu não vou citar o nome dele, hoje ele está até preso, e eu duvido um pouco dessas informações. O homem é uma sumidade. Ele fala, ele foi tradutor do Brasil lá, ele fala o grego perfeitamente, fluentemente, 4 idiomas, é um poliglota. Esse bispo, na verdade um padre, ele assistiu lá no Vaticano, diretamente no Vaticano. E segundo ele, depois ele teoricamente tenha se convertido à doutrina adventista, tenha se batizado na adventista, ele começou a dar palestras. E nessas palestras ele contava o que acontecia. Ele falou que tem um grupo lá no Vaticano, onde esse grupo, a única função única desse grupo de bispos é magia negra. Lá dentro tem um grupo que a única função, o único objetivo desse grupo é cuidar da alta magia, a satanismo mesmo lá dentro. Isso não foi tanta novidade, porque eu estudo muito, eu já sabia, mas quando vem informação lá de dentro, é mais certa, né? E este bispo, ele falou que o homossexualismo lá dentro é forte, muito forte. Papas
homossexuais sobem ao poder lá no Vaticano. E a bandeira, a banheira do Papa, do João Paulo II, era toda de ouro e tinha vários símbolos de estudos astros. Hoje eu estou meio astrologia. Tinha todos os símbolos, eles adoram os astros, o sol até hoje lá. Então, quando uma pessoa que eu conheço muito, há muito tempo atrás, tentou procurar este bispo, ele estava foragido, fugindo do Vaticano. O Vaticano tinha mandado perseguir e ele ficava. Essa pessoa teve que falar com várias pessoas até chegar nesse homem, e ele falou que, olha, como que se chama? A inteligência secreta do Vaticano é a melhor do mundo. Não tem FBI. A espionagem do Vaticano é uma coisa muito séria. Muito séria. Nós somos espionados constantemente, nós não sabemos. É a melhor do mundo. Eles sabem de tudo o que acontece e eles vão atrás mesmo. Eu fiquei sabendo que este ex-padre está preso. Eu não sei se foi para que ele não continuasse a falar. Inclusive ele era homossexual. Ele é homossexual. Para você ver como que é as coisas. Pode falar, André. O Vaticano empresta política secreta para determinada. É isso aí. Ele falou que a inteligência é a mais eficiente do mundo. Pode falar, Ranó. Exatamente. Olha, eu só entrei nisso para mostrar que a adoração a Zeus está lá até hoje, né? E hoje as igrejas, infelizmente, têm prestado adoração a Zeus. Bom, finalizando a história de José, que eu acho que o horário já está meio... já deu a hora de encerrar. Pode falar. Deles que tem um nome de Elohim, e assim a deidade maior deles. Elohim. É possível, varão. Inclusive, eu vou repetir, porque provavelmente não saiu o seu áudio. O Adam disse que tem uma tribo de índio, Cherokee, né? Africana, né? Norte-americano, que a deidade maior deles é Elohim. Elohim nós sabemos que é um título genérico que era usado para as divindades pagãs, mas também para o verdadeiro. Mas, dentro do que ele falou, descobriram semelhanças do hebraico no tupi-guarani. Estudiosos foram achar dentro assim, de cavernas, onde esses índios tupis guaranis ficavam, objetos sagrados para o judaísmo, coisas que assemelham ao judaísmo, e foram fazer estudo da língua, entendendo que o tupi-guarani é semelhante ao hebraico, palavras muito iguais, as mesmas palavras, e o ritmo linguístico é hebreu. E é possível, porque o Eterno prometeu a esses homens que nós estamos contando a história deles, que eles seriam espalhados entre todas as nações, né? E quando chegaram aqui os portugueses, entre aspas, que há uma história por trás da história do Brasil, a história do Brasil que nós aprendemos no colégio é mentira. É mentira, essa história. O grito da independência é um grito maçom, que está perpetrado nos livros do nosso colégio, e aqui lançar a espada e dar um grito dentro da maçonaria é isso. Ali que você está vendo é um grito de guerra da maçonaria sendo homenageado. 7 de setembro, nada dessas coisas, na verdade, é a verdadeira história. Há uma história envolvendo os judeus com o descobrimento do Brasil,
a morte de Hitler, tudo, irmãos, nós vivemos uma mentira. Hitler não se suicidou, se suicidou, botou fogo, ninguém sabe onde foi parar. A gente foi embalado numa mídia mentirosa, que esses senhores do mundo, eles pagam para que se escrevam as histórias que eles querem que nós aprendamos no colégio. O Brasil conta a história do José de Anchieta, o jesuíta, né, que veio do Brasil, que ensinou o Nietzsche, essa coisa toda e tal. Então, na nossa história, José de Anchieta é um cara assim, de reverência, é um homem do bem, um padre e tal, pai do catecismo, coisa não e tal. Mas eu conversando com uma pessoa, ele falou assim, que José de Anchieta, ele era espanhol, e ele veio para o Brasil com tanta corrupção lá, eram crianças, não chega a expulsar dele. Ele veio para cá, e chegou aqui no Brasil, né, ele se infiltrou nessa história que mudou a cultura brasileira, pegou aquilo que era, cara, tirou e colocou, homem bom, essa coisa toda. Mas que era um verdadeiro cristão. Aí, vocês estão ouvindo? Então, irmãos, não vamos acreditar muito. Quer saber de uma coisa? Nem a própria reportagem, o jornalismo, que as mídias dominadas pelos maiorais que governam o nosso mundo, aquilo ali é uma mídia manipulada, a informação tem que passar por eles, pela avaliação deles. É por isso que Israel recebe bomba o tempo todo. A mídia não divulga que os palestinos, não os palestinos, mas ali o conceito palestino, né, o Hamas, estão mandando bombas para Israel. Ninguém divulga. Quando Israel devolve, né, porque está na Constituição Mundial, isso é um artigo da ONU, qualquer país atacado tem o direito de guerrear e se defender. Então, quando Israel começa a se defender, a mídia vai e mostra, vai lá e filma a casa de palestinos, que infelizmente às vezes o míssil cai na casa deles. Muitas vezes eles mandam mísseis dessas casas para a inteligência de Israel interceptar o míssil e provavelmente destruir essa casa, e depois chama a mídia vai lá e mostra que a casa foi destruída, mas não conta a verdade, que eles usam a própria casa deles para mandar mísseis para Israel destruir os mísseis, interceptar esses mísseis e destruir a base de onde eles estão mandando mísseis, que porventura é essa casa. Por quê? Eles morrem pela causa, eles são homens suicidas. Então eles mandam mísseis de cima de colégio, de cima de creche, para Israel devolver o míssil, destruir aquilo, e eles põem o mundo contra Israel. Essa é a verdade que a mídia não te explica, só mostra entre aspas, a injustiça de Israel matando civis. Mas esses civis são alvos que eles põem os próprios filhos para morrerem, pela causa de serem mártires. Então, para você ver que o mundo está num grande engano, num grande engodo, e nós estamos acreditando nas pessoas que fazem reportagens, jornalismo, e nós hoje só devemos acreditar na Torá mesmo e mais ninguém. Amém? Você acha que eu sou motivado por isso? Eu tenho minhas dúvidas, eu sei que há mentira nisso. Porque o homem primeiro, eu não acredito que Osama Bin Laden seja o responsável pela destruição das torres. Há provas que ele não é. Agora, precisou de um bode expiatório, precisou de alguém para levar a culpa, né? Aquilo foi um complô interno, porque os Estados Unidos, depois daquilo, teve desculpa para guerrear e teve apoio das nações, porque todo mundo viu o que aconteceu lá e começou a apoiar os Estados Unidos na guerra contra o terrorismo, e os Estados Unidos provocou aquilo para poder fazer ordem no caos, não é verdade? Regra de 3, a tese, a antitese e a síntese. Então, tudo é uma grande mentira. Os soldados americanos, uma vez que matou o Bin Laden, não ia respeitar cortejo fúnebre, lá jogando no mar por causa da tradição de Avara. Você está com o maior
mais procurar. E de repente você vai jogar no mar sem ter prova. Todo mundo quer ver. Da todo mundo. Ou ele não morreu, ou eles fizeram tanta covardia com ele que foi queima de arquivo. Teve que... Mas todo mundo queria ver ele morto. Mas está, pelas Nações Unidas, pela ONU, se você pega um foragido e você faz de covardia, todos aqueles que participaram os direitos pessoal que fala, direitos humanos, iria, com certeza, prender ou punir aqueles homens que fizeram justiça daquela forma. Então aquilo ali foi mais para consumir aquele corpo mesmo. Eu vi um documentário que dizia que esse Osama Bin Laden nunca existiu. Ele é apenas um personagem criado para poder justificar tudo. Agora, a gente tem que saber também que existe muita teoria da conspiração. Muita gente se fala muita coisa. Eu acredito que ele realmente tenha existido, porque a gente vê a imagem dele, vê que ele era um homem muito influente e rico. Ele tem uma identidade mesmo, pessoal. Agora, eu acredito que ele não seja o responsável, ele não teria como fazer tudo que ele fez lá dentro dos Estados Unidos sozinho, não teria, mesmo sendo rico. Né? Tanto que os Estados Unidos foi nos postos onde tinham filmado e recolheu as câmeras da destruição do Pentágono, que foi uma grande mentira, aquilo não foi avião, foi um míssil. Então, o mundo recebeu essa história. Bora da história finalizando. Os Estados Unidos pôde ir, fazer o que quis, nos países que quis, por motivos secundários, e está aí, né? Firme e forte. Então, a gente sabe um pouco do contexto, mas algumas coisas têm que ser esclarecidas, né? Então, mas fica registrado aí, a primeira vez que aparece a expressão museu foi um nome que, infelizmente, Faraó deu a Yosef. Yosef quer dizer em língua hebraica, o acrescentador, aquele que soma, aquele que acrescenta. E aonde ele ia, ele acrescentava realmente. E que o nosso Yosef tenha essa bênção de acrescentar, né? De nunca dividir nem separar, mas de acrescentar, e que vocês sejam abençoados em nome do Eterno Israel. Amém? Em nome de Jesus. Vamos dobrar nossos joelhos na presença do Eterno. E eu creio na igreja que hoje tem uma carne moída, né? Um arrozinho que os irmãos esperam. E se cada irmão lavar o seu prato, não fica muito vazio, né? Para que um irmão venha lavar tudo sozinho. Você possa estar dando uma ajuda. Vamos orar? O Adam hoje não está muito bem. Deixa eu... Silvana, quer orar, filha? Agradecendo? Eterno, vamos lá. Nós nos odiamos por vezes em